Na aula anterior, eu expliquei para vocês um pouco sobre um método de estudo, como que você faz para estudar, e frisei muito essa questão de você ter uma percepção ativa e não apenas passiva no seu processo de estudo. Tá? E esse é um dos motivos, às vezes, de você não ter ali um desenvolvimento, uma fixação de conteúdo tão bacana quanto você gostaria. Porque talvez você esteja sendo mais passivo na sua percepção e não tanto ativo. Né? E recapitulando aqui, né, o comparativo dessa assimilação na nossa cabeça é o equivalente a você ter a memória temporária, né, a pasta temporária do seu computador, e o HD, que é o grande core central ali, onde os arquivos verdadeiros ficam guardados e mais importantes. Lá eles ficam fixos, e o que fica no temporário, sempre no final do dia, é descartado, né? O cache que é descartado, porque tem um monte de informação ali que é irrelevante. Se você estuda de forma passiva, você está colocando todo o conhecimento que você está estudando, né, que você está olhando, observando, na sua memória temporária. Então no dia seguinte ela é toda descartada e você não guarda nenhum dos tipos de conteúdo. Então eu defini na aula passada rapidamente, né, qual que é a diferença das duas coisas, né? A percepção ativa ela é mais lenta, ela é vagarosa, mas ela é constante. A passiva você pode ter resultados imediatos, te dão a impressão de você ter chegado lá muito rápido, mas é porque tá muita coisa camuflada ali e não é tanto quanto a coisa parece, né? O que é ativo é permanente, passivo é temporário. O que é ativo, você estabelece uma conexão de sentido com aquele conhecimento, você passa a entender por que você está fazendo aquilo, faz sentido para você todo aquele conhecimento, todo esse processo de desenho. No passivo você é mais comparativo, você tem ali sempre algo para colocar do lado, para você comparar se está mais próximo ou menos próximo, né? E o que é constante, o que é verdadeiro, ele vai se formando aos poucos, né? E aquilo que é muito imediato, geralmente é para dar ali uma sensação de conforto momentâneo, né? Então, eu procuro estimular vocês e os alunos a estudar de forma ativa, tá? E certas atividades, elas cientificamente, tá, ativam certas áreas do cérebro que estimulam essa memória permanente. E aí eu citei como exemplo a leitura, que comprovadamente estimula isso, porque você traduz as palavras, cria conexões de sentido, forma as ideias na sua cabeça, né? Algumas atividades de raciocínio, memorização, e eu acredito que o escrever, o desenho em si também seja capaz de fazer isso, né? Tanto que eu recomendo, e é recomendado, que quando você quer aprender alguma coisa, que você escreva com a mão, tá? Não adianta digitar, tem que escrever, tá? Muito bem, né? Eu sei que o pessoal, ele é bastante... como posso dizer assim, vislumbrado com a ideia de evoluir, né? Com a ideia de se desenvolver, tá? Mas vamos entender o que é você evoluir, o que é você de fato tá desenhando melhor, né? Você tá com um trabalho melhor. Significa que você teve uma transformação a partir de um estágio anterior, tá? Então você vai estar melhor do que antes. Então hoje talvez você esteja desenhando melhor do que você já desenhou antes, né? Mas você sempre tem ali, né, uma referência de como você estava e como que você ficou, tá? E por que que o pessoal, eles ficam tão assim, às vezes, apreensivos com essa evolução? Porque, veja, que quem está no zero dificilmente vem reclamar comigo de evolução. Quem está no zero geralmente vem reclamar de não estar conseguindo entender. Quem vem falar de quero ver o meu traço, quero ter evolução, é quem já está desenhando há um tempinho. E aí, né, vem com aquela conversa de, cara, parece que eu não saio mais do lugar, parece que meu desenho ele ficou estagnado e eu não estou mais evoluindo, eu já estou ficando desanimado, eu já estou sem saco para desenhar, parece que eu pego no lápis e a coisa não vai, tá? Eu vou mostrar aqui um gráfico que talvez alguns de vocês já conheçam, porque eu já mencionei, mas ele tem muito a ver
com esse processo de aprendizado, né, de tudo, na verdade, mas eu acho que com artes ele tem um pouquinho mais de uma pegada muito pessoal nas coisas, tá? Isso aqui é o gráfico do conhecido efeito Dunning-Kruger, em que ele relaciona a sua autoconfiança com o seu verdadeiro nível de conhecimento numa certa aptidão, tá? Existe um livro, acho que é um livro ou um artigo, não me recordo, chamado How to Master Something, né? Ou traduzindo seria Como se tornar um mestre em algo. E calculou-se que, em média, para você atingir um nível técnico, uma habilidade que você possa ser considerado muito bom, tá? Exige mais ou menos 10 mil horas de prática. 10 mil horas. Veja que é how to master, não é how to do something, tá? Então, quando eu falei isso aí, já teve cara que... mas tem um monte de cara que é muito menos do que isso, mas novo e desenha bem pra caramba. Eu falei, não, é how to master. Não é como conseguir fazer, calma, tá? Então, o que isso aqui ele mostra, né? E o paralelo que a gente faz com o desenho nesse esquema aqui, né? Quando a gente começa, que é esse pedaço aqui, ó, vocês estão vendo, aparece o segundo, aparece, beleza. A gente está no zero. Quando você está no zero e aprende alguma coisinha, o seu comparativo com o conhecimento anterior era o zero. Quando você está no zero e você aprende alguma coisa, essa pouca coisa parece muito, tá? E acontece o tal do efeito de você ganhar muita confiança por você ter aprendido uma coisa que antes você não fazia. Então, vamos supor, você nunca desenhou nada, de repente vem alguém e lhe dá um tutorial de desenhar cabeça. E você segue, você consegue fazer a cabecinha ali. Cara, mano, eu acho que eu tenho dom aí, meu. Primeira vez que eu desenhei, cê é louco, meu. Cê é um negócio muito louco aqui, bicho. Acho que eu encontrei, sou o novo gênio das artes, meu. Cê é louco. E primeira vez você assim, tá tirando, mano. Sou fodão, tá? Entendeu? Você tava no nada e fez alguma coisa. Tá? Comparativamente, é muito. Em alguns casos, essa grande autoconfiança, que às vezes pode traduzir em arrogância, sim, nem sempre, tá? É natural. É natural, tá? Só que não leva muito tempo pra você, vamos dizer assim, você ter um pouco mais de noção da realidade. Quando você começa a ver um pouco mais a respeito, lidar com outras pessoas que fazem isso, você vai descobrir um velho ditado chinês que diz: não importa o quão bom você seja, sempre alguém vai ser melhor do que você. E aqui no Ocidente nós temos o que diz assim: não importa o quão bom você seja, sempre vai existir uma criança asiática de 8 anos de idade melhor do que você. Mas isso é para nós ocidentais aqui. E eu sou ocidental, não se deixe enganar. Isso aqui é só fachada, tá? Mas sempre alguém vai ser melhor, claro. Sempre alguém vai ter mais conhecimento, claro. E quando você se depara com coisas muito mais complexas e você não tem o mesmo desempenho que você tinha antes, você passa a ter um referencial mais amplo. E toda aquela sua autoconfiança do cê é louco, meu, sabia tudo, aí eu acho que eu tenho o dom, começa a dar uma murchada, assim, agora já não tá mais tão legal assim, né? Esse aqui já é mais difícil, né, cara? Aí você começa a ficar meio frustrado, meio, acho que não, só que aí você pensa, é nisso aqui que eu não dei certo. Só que quanto mais você vê, mais você apanha. Aí vem um outro ditado também que diz que a arte castiga e você precisa amar este castigo. Quando você ainda está aqui, ó, nesse comecinho, ó, existe mais sobre esse assunto do que eu pensava, né? Quanto mais você vê, mais você vai se dando mal e mais você vai se olhando no espelho e ver que, putz, eu sou um tranqueira, eu não sei nada. E aí você vai ou fazer uma análise de portfólio, ou você vai em algum local que tem outros artistas, pessoas muito mais maduras, profissionais da área, e você vê o trabalho dos caras e você, meu Deus, eu sou um lixo. Eu sou um lixo. Nossa, sou um lixo, né?
E aí você cai neste período aqui em que sua confiança vai lá para baixo, né? Primeiro por vergonha, por você achar que aquele comecinho que você viu ali, você já tava com tudo e você viu que você não sabia nada, então você fez papel de bobo, né? E segundo, por de fato você vê que tem muita gente melhor, que você tem muito que aprender ainda, tá? Esse período aqui, ó, em que, né, você se olha no espelho, vê que tem muito mais e que as coisas são difíceis e a sua confiança fica lá embaixo, é o período que eu chamo de período morno no desenho. E eu já fiz um vídeo aula inteiro que está no canal, gravado mesmo, falando sobre esse período. O que acontece nesse período, mais especificamente, quando você está aqui, ó? Esse é o período em que você já viu um bocado de teoria, já praticou um bocado de coisa, que você treina, produz, faz ilustração, faz isso, faz tal coisa, e parece que você não está melhorando nada. Parece que as coisas não vão pra frente, parece que o seu desenho tá sem graça, você continua vendo que tem um monte de gente melhor do que você, que o seu desenho é meio cru, e tem gente fazendo coisa muito mais legal, e você parece estar sempre com os mesmos problemas, sempre com as mesmas dificuldades, parece que você sempre tá atrás de todo mundo, e você fica desse jeito. Esse período morno é o momento que 90% dos aspirantes a desenhista desistem. Não só porque ele dá esse tédio, né, do momento que parece que não evolui nada, mas também porque o período da empolgação inicial já passou. Tudo que você faz na vida, quando você inicia, é natural você estar muito empolgado. Você tem um aspecto da novidade. Quando passa mais ou menos 1 a 3 a 6 meses, a estabilidade que você tem, né, emocional com aquela atividade já não é mais a mesma. Já se tornou algo regular para você. Isso é uma condição psicológica para tudo. Quem aí já comprou um bonequinho, ou algum livro, ou alguma coisa que queria muito? E aí, sei lá, na hora que você comprou ali, vamos supor, eu queria muito esse bonequinho aqui, ó. Ficava namorando na internet, de repente você comprou ele. Ai, que legal, aí você deixa na sua mesa, né? Seu novo bibelô favorito, né? Ah, que lindo, tal, não sei o quê. Passa um tempo, você nem liga mais pra existência dele. Ele só tá lá. Por quê? Agora você tem uma relação de estabilidade emocional com isso que você vê. E assim é com as atividades humanas também. Então você começou um novo curso, você começou uma nova atividade, né? Começo até vai. O difícil é manter. Porque o manter é o divisor de águas. O manter é o que vai fazer você de fato ter essa transformação. E aí a gente cai naquele outro problema que eu falei também no período morno e também numa aula chamada Por que você começa e desiste de desenhar? Que hoje em dia as pessoas estão muito impacientes, muito imediatistas, elas estão acostumadas com coisas instantâneas, por isso não conseguem ter uma conexão constante com aquilo que desejam fazer. Então você começa a ter aquelas pessoas que estão procurando somente a empolgação, né? Também porque a mídia vende isso, o marketing vende isso, não é? Siga suas empolgações, siga suas paixões, não é verdade? Paixão passa, gente. Paixão passa. E aí o que acontece? Você tem aquela pessoa que começa uma coisa, passa 3 meses, para. Ah, agora eu vou começar a tocar violão. Faz 3 meses de aula, enjoa e larga o violão. Ah, agora eu vou começar karatê. Aí começa karatê, fica 2 meses, 3 meses, ai, cansei, não é pra mim, parou. Agora eu vou aprender a falar japonês. Aí começa a fazer a aula, passa 2, 3 meses, já não faz mais as lições de casa, já não tá mais fazendo os exercícios, ai, parei, não quero mais. Quando você percebeu e tá nessa situação, você passou aí 2, 3 anos que você só começa uma atividade e para. E isso vai somando uma frustração consigo mesmo, de você reconhecer que você não consegue ter comprometimento com as coisas que você procura fazer. E aí é que está a dificuldade.
O difícil não é começar. O difícil não é mãos à obra, vamos lá. O difícil é manter. O difícil é persistir. Por isso que o período morno é tão cruel. Porque ele soma, além desse momento de você ver que você não é tão bom assim, também esse período em que parece que nada acontece, mais essas influências externas de um cotidiano que vende a imagem de busque suas paixões, realize seus grandes desejos o tempo todo. Você não vai ter uma vida em êxtase o tempo todo. Não tem como. Até porque os momentos intensos da vida, eles fazem sentido justamente porque você tem também momentos mais tranquilos, momentos mais monótonos. Uma vida intensa o tempo todo, ninguém tem isso. E quem disse que o bom da vida é só ter momentos intensos? Não é verdade? Desenhar não é uma coisa intensa. Desenhar é uma coisa que você tá lá. Eu diria que até meio terapêutico, em alguns casos. Tem muita gente que vem procurar o desenho como válvula de escape, para relaxar. Pintar um quadro, fazer uma ilustração, para relaxar. E o cara trabalha, sei lá, em banco, trabalha vendendo carro. Já tive aluno assim. Tá? Não é só a gente que quer fazer mangá que vem me procurar. Cara que quer trabalhar, virar ilustrador, tudo, quer ir pegar a mesa na Comic Con. Não é só gente assim que vem querer ser desenhista. Tem gente que vem porque quer praticar, porque quer ser válvula de escape no cotidiano dele.